terça-feira, dia 21 de maio de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, vamos conversar muito hoje, tem muito assunto, mas antes de entrar no assunto principal, vamos lembrar que agora, exatamente 17 horas, lá na Câmara dos Deputados, estão tentando empurrar goela abaixo, estão tentando forçar a votação daquela PL 8.889, lá de 2017 ainda, conhecida agora como a PL da Globo. A pressão está muito forte, todos os parlamentares conservadores estão fazendo alertas, chamando para que todos nós façamos pressão aí nas redes sociais, e por hora, o Partido União Brasil já se colocou contra a aprovação desse projeto. Mas temos que convencer ainda o MDB e o PSD a fazer o mesmo, né? Para que eles votem contra, já que os dois partidos têm nomes aí indicados para disputar a presidência da Câmara na saída do Arthur Lira, né? Vamos lembrar que o Partido Republicanos já se colocou a favor, e por isso mesmo o nosso presidente Jair Bolsonaro já tirou o seu apoio para que Marcos Pereira, presidente do partido, dispute a presidência da Câmara. O jogo está forte, está pesado, mas não podemos desistir. Por hora é o que eu tenho como informação. Muito provavelmente isso vai entrar aí pela noite. Vamos aguardar. A outra informação que saiu agora há pouco é de que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, prestou um desserviço para a nação brasileira, extinguindo a pena de José Dirceu por corrupção passiva na Lava Jato. Limpou a barra do camarada, né? O cara que pegou mais de 30 anos de prisão e nunca pisou numa cela e nem usou tornozeleira eletrônica, se livrou desta às custas da Corte Suprema. Ah, que maravilha, né? Mas vamos que tem outros assuntos para que a gente discuta por aqui. Eu queria dizer o seguinte: o Luiz Inácio caiu numa tremenda de uma armadilha. E por culpa dele mesmo, ao romper o teto de gastos desse governo. E, aliás, já rompeu o teto de gastos antes mesmo de sentar na cadeira presidencial. Né? Mas ele acreditou em velhas ideias que, se não deram certas em seu segundo mandato, que começou em 2003, certamente não darão certas agora. Vislumbrando aí um governo Dilma II, que a levou ao impeachment, né? Um impeachment meia boca de Lewandowski, o Luiz Inácio não sabe como fará para equilibrar os gastos obrigatórios em saúde e educação. E, ao mesmo tempo, como vai manter a valorização do salário mínimo, que é o carro-chefe de suas promessas, que, aliás, nunca são cumpridas, e que precisam ser reajustadas anualmente, obviamente, né? Claro que esse aumento do salário mínimo vai, consequentemente, impactar em outros gastos obrigatórios, como os gastos com a previdência social e benefícios sociais, que também aumentam na medida que se aumenta o salário mínimo. Desta forma, os gastos públicos, que já consomem cerca de 90% do orçamento da União, certamente consumirão os 100% entre 1 e 2 anos, conforme até mesmo lembrou aí o jornalista de esquerda William Vac, né? Que outrora eu elogiava muito. Mas, infelizmente, as coisas acabam aparecendo. Mas, segundo o arcabouço fiscal do Haddad, aquele que foi aprovado na marra pelo Congresso Nacional, a nova legislação prevê que as despesas com saúde e educação sobe conforme sobe a receita do governo. Esta foi a ideia mágica do Haddad, né? E não de acordo com a inflação, como era antigamente. Antigamente, as verbas para a saúde e para a educação subiam de acordo com a inflação do ano anterior, né? Só que agora não, agora sobe de acordo com a receita. E isso, claro, é uma política de valorização do salário mínimo que também impacta os gastos obrigatórios. Não tem como fugir.
o salário mínimo tem que ser alterado todo ano e, obviamente, aumenta o custo. Tudo isso sem falar dos reajustes, né, aos servidores públicos, que levam a grande fatia do orçamento. Tem também o Bolsa Família e o pesado sustento da máquina estatal de um governo que não para de gastar. Porque depois que o orçamento da União cobre todas as despesas obrigatórias, o que sobra é aquilo que o Planalto vai usar para construir isso, construir aquilo, ou viajar preferencialmente, como faz o casal Esbanja. Por conta disso, é que ficamos aí com a pulga atrás da orelha quando ouvimos ou lemos o noticiário dizendo que o Luiz Inácio assinou uma medida provisória que dispensa licitações para agilizar as compras públicas em situações de calamidade, especialmente devido às enchentes que atingem agora o Rio Grande do Sul. Claro que se faz necessário a liberação de verbas o mais rápido possível, a toque de caixa, né? Porque o povo gaúcho está precisando de fato. Agora, temos que ter também cuidado com os métodos que sempre são usados, métodos duvidosos, já que o histórico de seriedade e honestidade dos governos petistas sempre foram manchados por corrupção. Segundo o governador Eduardo Leite, o Estado deverá gastar cerca de 200 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Isto segundo 3 estudos de consultorias internacionais. E vamos lembrar que não é só pela reconstrução, porque ainda em cima disto vai ter os prejuízos causados por perda de empregos, indústrias quebradas, empresas falidas, né? Falta de arrecadação de tributos para o governo federal. Ou seja, esse custo vai ser muito maior que 200 bilhões. Mas a maior preocupação do governador gaúcho é com a elaboração dos projetos, que é um setor que normalmente causa muitas dificuldades de entendimentos. Para se ter uma ideia, existem aí cidades que deixarão de existir devido ao sinal que ficou de terra arrasada, que se tornou impossível ser reconstruídas sob tantos detritos, lama, né? E claro, porque não vai ser reconstruída uma casa no mesmo lugar que já sofreu 2 enchentes seguidas. Seria ilógico imaginar isso. Mas, como exemplo, temos aí, por exemplo, o município de Estrela, que tem 34 mil habitantes e que fica lá na região conhecida como Vale do Taquari. Bairros deixarão de existir. Já não receberão mais a infraestrutura de água, já foi anunciado, não receberão mais energia elétrica, esgoto e equipamentos públicos como postos de saúde e escolas. Essa medida já foi determinada pelo próprio Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então esses bairros não existirão mais. Serão terra arrasada mesmo. Aí vem a pergunta: e o BNDES, onde fica nessa história toda? Sabemos que em dezembro de 2023 agora, o BNDES fechou com mais de 152 bilhões em caixa. E costumeiramente, nós sabemos que eles costumam usar suas verbas para ajudarem países dos hermanos do Foro de São Paulo, né? Nicarágua, Cuba, Venezuela. São bilhões que são destinados para esses países. Então, por que não recorrer, ou melhor dizendo, por que não socorrer o Rio Grande do Sul, que está precisando já, para ontem? Pois que eu saiba, até o momento, não vi notícia alguma sobre essa possibilidade. O que eu sei é que até o momento, a única informação de socorro por parte do BNDES, que não dá nem para ser chamado de socorro, é que medidas emergenciais para o Rio Grande do Sul, tipo suspensão completa por 12 meses dos pagamentos de prestações vencidas, foram adotadas. Ou seja, não perdoou a dívida, só suspendeu por 12 meses. Também suspendeu valores financiados
contratados por pessoas físicas, pessoas que fizeram contratos com o BNDES. O que aconteceu? Houve um alongamento do prazo de amortização desses empréstimos. Clientes dos municípios atingidos pela enchente, ou seja, não foi dado nada, só perdoou temporariamente as dívidas. Isso não é ajuda. Mas isso é o que nós temos desse desgoverno, fatalmente. Agora, mudando um pouco de assunto, outra notícia que também chama atenção é que aquele ministro defendeu a regulamentação internacional, veja só, para uso de ferramentas de inteligência artificial nas eleições. Olha o que ele acha que é. Ele pensa que tem esse poder de fazer, de promover ou de provocar uma regulamentação internacional sobre inteligência artificial. Né? Durante a abertura do seminário sobre inteligência artificial e pleitos eleitorais na Fundação Getúlio Vargas, aquele ministro destacou que a inteligência artificial pode reforçar a desinformação e influenciar o resultado dos pleitos. Será que para essa finalidade foi criado inteligência artificial? Tenho certeza que não. Mas aqui no Brasil vale tudo para criar aí uma narrativa, né? Ele disse: a inteligência artificial, especialmente ao reforçar notícias falsas, pode alterar o resultado de uma eleição. Porque até que isso seja negado, até que a versão verdadeira chegue a todo eleitorado, isso poderá mudar milhares de votos. Consequentemente, isso poderia fraudar o resultado popular, afirmou ele. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que, segundo informações de notáveis da área tecnológica e cientistas que trabalham na elaboração de uma inteligência artificial que não tem prazo para terminar, é uma criação sem limite, né? E outra, não começou agora. Segundo eles, não existe nenhuma evidência, concreta ao menos, de que a inteligência artificial possa ser totalmente controlada. E segundo alguns desses especialistas em segurança de inteligência artificial, como o Dr. Roman Vladimirovich, que é um cientista russo da computação da Universidade de Louisville, nos Estados Unidos, o desenvolvimento da inteligência artificial superinteligente poderá até levar a resultados tão terríveis no futuro quanto a própria extinção da humanidade. Olha só o absurdo da coisa. Então eu até fico pensando a que propósito está sendo tratado, evoluído, pensado a inteligência artificial, com qual finalidade, qual objetivo. Aí a gente sempre entra naquele campo, né, da nova ordem mundial, mas é outro assunto. Portanto, eu creio que aquele ministro está meio que viajando na maionese, achando que pode tudo, inclusive regulamentar a inteligência artificial. E eu fico aqui até lembrando do espetacular filme, que vocês devem se lembrar também, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Talvez um dos filmes mais fantásticos que pelo menos eu vi até hoje. Quando o filme reflete, entre outros temas, acerca dos avanços tecnológicos, imaginando possíveis efeitos e consequências para a humanidade. O produtor Stanley Kubrick utilizou o personagem HAL 9000, que é um computador, um supercomputador, que imita o ser humano para problematizar a inteligência artificial, seus limites e desafios. No fim do filme, o computador tranca o astronauta Dr. David Bowman do lado de fora da espaçonave. É um filme futurista de 1968, que retrata muito bem qual o caminho que a humanidade está tomando. E não será aquele ministro que irá limitar o possível uso da inteligência artificial nos pleitos futuros. Então, minha gente, é tudo isso que está acontecendo e não são poucas as notícias, porque tem muito mais que não dá para tratar num único vídeo. Mas o importante é que vocês, pelo menos, ficaram sabendo de alguma coisa de minha parte.
muito embora vocês acompanhem também outras mídias. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Quero que vocês, peço a vocês que difundam, passem o link para seus amigos, deem o apoio, clique aí no like para ajudar o canal e se inscrevam, que ainda não está inscrito. Por hora, desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.